Opa, tudo certo? Eu espero que sejam todos muito bem. A introdução de hoje vai ser mais curta, porque, né, se algum dia eu aprender que eu tenho que deixar os vídeos prontos, editados e feitos pelo menos uns 3 dias antes e não terminar de editar eles no dia que eu tenho que postar eles, se um dia eu aprender isso daí é porque é o fim do mundo mesmo. Mas, enfim, eu não aprendi isso ainda, então podem relaxar e assistir esse vídeo, que no caso vai ser recomendação que uma pessoa deu num vídeo passado, em que eu transformo alimentos em pessoas, sendo um desses alimentos bebida, porque apesar dela ter recomendado eu fazer comida, mas eu fiz uma bebida, desculpa. Mas enfim, assistam o vídeo, eu espero que vocês gostem. Não esqueçam de me seguir no Instagram e é isso. Ok, então, né, vamos lá. O primeiro desenho que eu vou fazer hoje são dessas panquecas aí, com os moranguinhos e esses mirtilos, né? É, a primeira coisa que eu pensei era fazer panqueca, na verdade. Os desenhos de hoje não foram muito bem por sorteio, não, tipo, eu não sorteei os alimentos, eu escolhi eles mesmo. Mas é só porque, sei lá, a panqueca, a textura dela, né, esse formatinho dela me lembrou muito, sabe esses vestidos que tem, que fica com os ombros de fora e tem um negócio bem fofo que fica ao redor dos braços, assim, do peito. Eu não sei exatamente qual que é o nome daquilo, mas eu pensei muito em isso ser a panqueca. E daí, quando eu tava pensando nesses coisinhos, nesses molhos, né, mel que tem em cima da panqueca, eu pensei em colocar o cabelo da personagem como se fosse, né, o melzinho em cima da panqueca. Eu acho que eu gostei dessa ideia, essa ideia veio na minha cabeça, então é isso. Esse foi o insight que eu tive. Eu não sei exatamente se eu estou transformando os alimentos em personagens ou se eu tô fazendo, tipo, sei lá, roupas, mas, tipo, eu acho que eu foquei muito mais na questão de roupa do que tipo assim, transformar qualquer personalidade de uma panqueca num ser humano, sabe? Tipo, porque meio que essa pessoa parece que ela tá vestindo uma panqueca, né? E daí, talvez, essa daí acabou não. Eu não sei se tá fazendo sentido o que eu tô falando, mas, tipo, quando você humaniza alguma coisa, não necessariamente essa pessoa tem que estar usando algo relacionado ao objeto, né? Que foi inicialmente, né, nela inspirado, né, que ela acabou se inspirando. Mas nesse caso eu acabei fazendo, tipo, bem puxado realmente pra uma panqueca. Eu não tô realmente só pegando a ideia da panqueca e transformando numa pessoa como se fosse uma personalidade. No próximo desenho, eu acho que eu consegui fazer um pouco mais a ideia do que eu tô falando de qual que seria a personalidade de um cappuccino, né? No caso, vai ser o próximo personagem, vai ser um cappuccinozinho. Que talvez quebre, né? Porque a pessoa falou, transforma comidas em pessoas, e eu transformei um cappuccino, que eu não sei exatamente se é uma comida, é uma bebida, mas provavelmente, mas enfim, é o nosso segredo aqui, tá? Isso aí ninguém precisa ficar sabendo. Mas eu gostei bastante, assim, eu acho que ficou, tipo, a textura da. Eu não sei se ficou exatamente do jeito que eu queria pra dar a impressão de que é esses negócios que ficam ao redor do braço, mas eu só acho que ficou muito fofinho, ficou parecendo muito confortável essa panquequinha em volta dela. O torso dela, né, ali, a cintura, eu resolvi fazer na cor dos mirtilinhos que estavam na imagem, e eu fiz ela com o chapéu de morango, porque eu acho isso super comum, assim, sabe? Não é algo muito extraordinário que alguém use o chapéu de morango. E ela é super feliz, super alegre, ela tem esse cabelão aí, eu acho que ela. Não que o cabelo influencie nisso, mas eu acho que ela é uma pessoa que usaria um chapéu de morango. É um chapéu de crochê, tá? Não que dê pra ver isso no desenho, é só uma informação extra pra vocês que estão assistindo o vídeo. Quem só vê essa imagem não vai saber, mas esse chapéu que ela tá usando é de crochê. Para mais informações interessantes sobre isso, podem fazer perguntas aí. Mas enfim, eu gostei bastante desse desenho, sabe? Demorou um pouquinho pra fazer ele. Eu comecei a fazer ele na sexta, na verdade, pra postar hoje no domingo. Mas enfim, ontem eu fiquei tipo a maior parte do dia fazendo ele, o que acabou deixando com muito pouco tempo pro segundo desenho. O segundo desenho ele foi feito tipo super rápido, pra ser sincero. Mas eu gostei muito do segundo desenho também. Então, tipo, eu não sei nem dizer qual que foi o meu favorito de hoje, assim, talvez. Eu gostei muito da ideia desse daí. Tipo, eu gostei da roupa e do cabelo funcionando como o mel. Mas eu não sei se deu exatamente essa impressão. Tipo, aí eu tô fazendo um sombreado que é pra dar essa intenção, essa sensação de brilhante igual o mel, né? Que o mel é um líquido. Então eu tentei colocar esses reflexos no cabelo dela, que não são reflexos de cabelo, são reflexos mais realmente de algo líquido, mas é pra dar a impressão realmente como se fosse o
de melado que fica em cima da panqueca. Já o segundo desenho, ele foi mais rápido, mas eu gostei muito de como ele ficou, o resultado dele. E eu espero também que vocês gostem. E agora vocês estão vendo eu sofrendo muito para tentar fazer aqueles reflexos de morango, que assim, são o que dá um tchan pro morango. Era tipo isso que eu tava esperando quando eu fui fazer esse chapéuzinho. E eu simplesmente não consegui, foi quase impossível fazer esse reflexo aí. Ai, que raiva que eu já tava ficando nesse reflexo de morango, que eu tava tentando terminar o desenho rápido para poder ir partir pro próximo desenho. E eu não conseguia sair do reflexo do morango. Mas no final eu acho que deu a ideia mais ou menos do que eu tava querendo. Aí tá ficando já, né, mais pronto, próximo do resultado final. E eu tava fazendo esses highlightzinhos que eu faço ao redor do personagem, porque eu gosto, eu sou viciada em fazer isso. Pra mim é a parte mais legal do desenho. E agora a gente vai pra nossa querida Cappuccino. Que aí tá uma imagem ilustrativa, não foi exatamente essa que eu peguei de referência, mas é só porque ela tem o chantillyzinho e eu incorporei o chantilly na personagem também. E daí uma ideia que eu tive, né? Essa personagem ela não é corpo inteiro, ela é mais próxima assim do rosto, né, do perfil. E uma ideia que eu tive é que assim, primeiro ela tinha que ser uma pessoa de classe, porque cappuccino é um nome que parece de uma bebida de classe, assim, pô, respeitável. Eu não diria que é, mas o nome parece, é isso que importa. E eu queria. Uma ideia que eu tive é na hora de fazer o cabelinho dela. Que, sabe, quando você vai fazer um negócio de chantilly e daí você faz tipo as voltinhas assim, que fica igual um emojizinho de cocô? Então, era essa a minha intenção, mas de você tentar fazer tipo um coque que parecesse que desse essa impressão assim do chantilly que fica em cima do cappuccino. Só que o chantilly ali, no caso, ficou algo um pouco mais cupcake, pra ser sincero, sabe? Que é o chantilly bem lisinho. E daí como a gente sabe, né, geralmente no cappuccino vai aqueles chantilly que eles são mais ásperos, eles não são ásperos, né, mas é uns cappuccino que não são, é uns chantilly que não são lisinho. E daí eu resolvi colocar esse como detalhe da roupa. Enfim, eu gostei muito desse desenho, eu achei que ficou muito legal. O contorno do desenho, a line art, eu achei que ficou, tipo, pô, muito bonitinho de fazer. Mesmo sem a pintura, eu já tava gostando muito. Então, tanto que nesse desenho eu nem, tipo, foquei muito em fazer super sombreados e super detalhes na hora da pintura. Eu foquei mais no básico mesmo, porque eu gostei muito de como eu fiz o contorno da personagem. Me deu um pouco de saudade de fazer, assim, desenhos que focassem mais no contorno, né? Menos só na questão de pintura e sombreado. E eu achei que o cabelo ficou muito bonito, sim. Não sei se deu exatamente a impressão que eu estava querendo, eu espero que sim. Mas, de qualquer jeito, eu gostei do resultado. E ela me parece uma personagem de muita classe, então tem isso também. Esse objetivo, na minha mente, foi alcançado. Eu não sabia exatamente que maquiagem colocar na personagem, se eu ia colocar uma maquiagem bem tchan, assim, ou se eu nem ia colocar muita maquiagem, eu acabei optando por não colocar muito. As cores do cappuccino eu resolvi focar realmente na cor do cabelo, da pele, dessa roupa que tá em volta dela, ao invés de tentar fazer uma maquiagem super mirabolante, porque né, ela é uma pessoa muito chique e de classe, e ela não usa esse tipo de maquiagem, infelizmente. Acho que ficaria ótimo nela. E só os cílios dela que eu fiz cílios brancos. Mas daí vocês interpretem do jeito que vocês quiserem. Se é natural, se é maquiagem, daí fica a imaginação do leitor, né? Do leitor da obra. Eu demorei um pouco pra me acertar certinho com o tom de pele dela, na verdade. Na verdade, eu me demorei bastante com as cores desse desenho, pra tentar alcançar certinho qual que é a textura do, do cappuccino e também qual é a cor do chantilly, se é muito branco, porque se ficasse muito branco eu acho que ia quebrar um pouco a aparência, mas enfim. Aí eu tava tentando me decidir certinho qual que era a cor de um cappuccino e qual que era a cor do chantilly e deixar. Então eu acabei escolhendo essas três cores, que elas são mais puxadas pro amarelo, assim, eu não deixei um branco branco mesmo, né? Eu deixei realmente um branco bem mais puxadinho pro amarelo, porque eu acho que ia combinar com toda a estética. E eu fiz essas mechas aí. Sinceramente, eu achei essa personagem muito bonita. Gostei muito desse desenho. Eu não sei, me digam vocês se vocês acham que lembram um Cappuccino, eu gostei muito.
E é isso, eu acho. Não tem mais muito o que dizer. Aí eu tô fazendo só alguns detalhes de iluminação, de sombreado. Como eu disse, eu não fiz muito sombreados, eu trabalhei mais a questão da line art, a questão de uma pintura base, de dar só a ideia do que eu queria passar. Mas eu gostei bastante do resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado também. De novo, eu vou passar aqui para recomendar o vídeo que eu fiz, não nessa última semana, lá na outra, o vídeo de retrato falado que eu fiz com a minha prima, que eu achei muito bom e eu gostaria muito que vocês assistissem, caso vocês gostem. Mas, enfim, eu gostaria de pedir que, caso vocês se interessem pelo conteúdo desse canal, pelos meus desenhos, se gostaram dos desenhos de hoje, não esqueçam, por favor, de comentar. Eu amo ler os comentários de você. O vídeo de hoje foi uma recomendação de um comentário que uma pessoa deu em um vídeo passado, então se você tiver algum comentário, alguma sugestão de um vídeo, algum desafio que você quer que eu faça, eu ficaria muito feliz de ler os seus comentários. Ou se vocês tiverem opiniões, se vocês mudariam alguma coisa nos personagens, o que vocês gostaram, não gostaram, enfim. Eu fico muito feliz sempre que vocês comentam nos vídeos. Também, né, se vocês realmente gostarem do canal, não esqueça de se inscrever, de deixar um like nesse vídeo. E é isso, então até o próximo vídeo. Tchau!